Fala amante do lettering, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Rafa do Na Lousa e nesse vídeo eu vou te mostrar não só o que é a Brush Pen, mas como utilizar essa ferramenta. Sim, esse será um vídeo inteirinho, completíssimo, sobre as tão amadas e às vezes odiadas Brush Pens. E eu vou tentar imaginar qual é a sua situação aqui vendo esse vídeo. Se eu acertar, você fala aqui nos comentários: caramba, Rafa, você acertou a minha situação nesse vídeo. E se eu errar, se for outra, me conta aqui também que eu quero saber. Bom, a minha primeira tentativa é que você tá pensando em comprar uma brush. Você vê um por aí, vê toda hora, vê o pessoal lá na sua classe, tem os letterings que você vê na rede social e tá tentando entender melhor sobre o resultado dessa caneta e como que ela faz para deixar esses letterings bonitos, enfim, quer aprender mais sobre ela. Ou se não, você já comprou, de tanto que viu por aí, você comprou, mas não sabe dar aquele contraste bonito, ou seja, aquela parte grossa, a parte fina, fazer ela funcionar como ela deveria. O pessoal fala muito pra gente: mas meu traço fino ele sai grosso e ele sai falhado, ele sai trêmulo, o traço grosso é muito grosso, eu não tô conseguindo fazer. E aí você deve estar quase desistindo dessa caneta. Eu esses dias até vi uma pessoa doando um pacote de brushes porque ela tinha desistido totalmente. Se essa for a sua situação, calma que a gente vai dar um jeito nela. Ou por fim, você me diga até que já sabe utilizar brush, mas será que você sabe tudo que envolve mesmo essa ferramenta? Seja qual for a sua dificuldade ou a sua facilidade, aproveita cada minuto desse vídeo, porque a gente reuniu aqui tudo o que você precisa saber sobre essa ferramenta, então já deixa seu like aqui embaixo porque esse vídeo promete. Bom, mas antes da gente começar, eu preciso que você entenda de uma vez por todas que as canetas brushes, as canetas pincéis, que hoje tem uma variedade enorme no mercado, elas não têm nada a ver com as canetas tradicionais que a gente conheceu durante a nossa vida inteira. Então, as canetas nanquim, fine line, as canetas ponta ball, uma ponta como se fosse bic, ela não tem nada a ver. Por quê? Porque as canetas brushes, na verdade, elas simulam um pincel. Brush, em inglês, é pincel. Ou seja, brush pen, caneta pincel. Isso já torna ela uma caneta completamente à parte dessas canetas que a gente utilizou a vida inteira. Então aqui eu já deixo a minha primeira dica. Não se cobre tanto quanto ao resultado da sua mão escrevendo com ela, porque ela é uma caneta que foge da nossa tradição. A gente não tinha o costume de usar canetas pincéis para escrever as nossas letras. Então não vai ser de uma hora para outra que você vai aprender a usar ela. Outra coisa que a gente martela bastante, eu vou aproveitar esse vídeo para te falar mais uma vez. Não comece a fazer letterings pela Brush Pen. Ela é uma ferramenta caligráfica e a chance de você sentir dificuldade, se frustrar e até pensar em desistir é enorme. A gente não quer que você desista do lettering. O lettering não tem nada a ver com a Brush Pen, beleza? Mas Rafa, vem cá, por que ela é tão diferente? Por que ela é uma caneta pincel? De onde vem isso? Cara, o que eu tô aqui pra te falar hoje é até um pouco de história. Presta atenção nessa história. Os pincéis, ao longo da nossa história ocidental aqui, eles tinham basicamente a função de pintar pinturas, ou seja, quadros de paisagens, de reis e rainhas, de conquistas épicas, de batalhas, enfim. Ele aparece só nos registros da história, só no século XV, lá dentro da Europa, para fazer aquelas pinturas e os afrescos. Os artistas eles usavam o pincel para fazer pinturas de arte. Já os chineses, eles usavam o pincel desde 300 anos antes de Cristo. E para que eles usavam? Para fazer pinturas também, mas principalmente para caligrafia, para fazer aqueles ideogramas chineses, da caligrafia chinesa, que eles são construídos conforme o pincel caminha pela folha, conforme o pincel é colocado na folha e eles fazem um movimento de mão e resulta já naqueles ideogramas chineses. Eu vou deixar aqui um exemplo aqui na tela para vocês verem, e era por isso que eles usavam pincel. E da caligrafia chinesa variaram a caligrafia japonesa, a coreana e vietnamita. Então olha essa curiosidade, você já parou para reparar que as principais marcas de brush pens de fabricantes são japonesas? Copic, Tombow, Sakura, Pentel, Uniball, todas essas são japonesas, são fabricantes japonesas que fazem brush pens.
Pois é, na lousa também é cultura. Pra gente pautar aqui, pra ficar uma ideia clara. Pintura e caligrafia. Você viu em algum momento eu contando, ou a história contando, que usava a brush pen para fazer lettering? Não, porque a brush pen ela é uma ferramenta caligráfica. Ou seja, o seu uso no papel ele demanda técnica e estudo. E você tá aí se cobrando, desistindo, ficando frustrado com o lettering porque não sabe usar a brush pen. Então vamos entender um pouco de caligrafia para a gente poder entender como extrair o melhor traçado da brush pen. Durante a evolução da nossa escrita, da caligrafia ocidental, a gente teve alguns tipos de caligrafia que podem nos ajudar a entender esse contraste, essa variação de grosso e fino que a gente tanto busca com a brush pen. Esses contrastes, eles são resultados da maneira que o calígrafo coloca a ferramenta no papel e faz os movimentos de mão. O contraste, ele aparece, por exemplo, nas letras rotunda, humanista, até na gótica, e principalmente na itálica, que ela é muito parecida com o movimento da brush pen. Porém, todas essas letras que eu falei, a pena que era utilizada para fazê-las, para escrevê-las, era uma pena chata, uma ponta quadrada, né? A ponta quadrada, ela fazia aquele movimento e gerava aquele resultado de letra. Não tinha nada a ver com essa ponta redonda do pincel. Porém, para fazer essas letras, para trabalhar com esse pincel de ponta quadrada, geravam escritas muito formais e demoradas. Só que aí lá para a altura do século 17 e 18 ali, a humanidade já estava muito acelerada e ela precisava de um jeito de escrever mais rápido. Foi aí então que apareceram as penas mais flexíveis e com as pontas mais finas. Eles utilizavam, se eu não me engano, era pena de peru, que elas podiam ser fatiadas assim, deixando ela bem fina e ela tinha uma flexão muito boa. Então, com esse tipo de ponta, que hoje a gente conhece como bico de pena, inventaram a copperplate, que era uma escrita mais rápida, mas ainda assim muito bela e elegante. A copperplate ela foi a primeira caligrafia que uma palavra ficava com as letras todas grudadas uma na outra, conectando uma na outra. Isso tudo que a gente faz hoje com a brush pen e com a letra cursiva. Então, o que eu acabei de falar para você, que é importante a gente frisar aqui, é que nessas letras quadradas que eu acabei de falar para você, a técnica utilizada para gerar o contraste é diferente do que da bico de pena e da brush pen. Enquanto as pontas quadradas fazem esse contraste na letra por movimento, por translação, mudança de translação, é a mudança de que você usa na ferramenta para gerar o contraste ou não. Na brush pen e na bico de pena, o contraste ele sai por expansão, por pressão da mão. Quando você pressiona mais a mão, a pena abre mais, soltando mais tinta e assim deixando o lado que você botou mais pressão mais grosso e quando você alivia a pressão mais fino. Grava isso porque isso é importante, pressão da mão. Então, se hoje a gente está vivendo esse boom aí da brush pen, com certeza é por influência da bico de pena, da copperplate, dessa maneira de escrever mais fluida, mais conectada e com esse contraste super elegante. Então, como a gente está fazendo assim uma série de panoramas aqui para você deixar tudo claro, tudo em cima da mesa, para você entender tudo, de onde veio, por que a gente está tão fissurado assim em brush pen, eu quero te dar mais um dado muito importante. Escrever com a brush pen não tem nada a ver com brush lettering, porque se você estiver usando a brush, você está fazendo caligrafia num estilo de brush, num estilo pincel, tá bom? Se você estiver falando de brush lettering, você vai fazer com lápis o efeito que a brush faz. Então, brush lettering não usa brush. Brush lettering, você usa o grafite, um lápis, para imitar, ir desenhando, ir procurando a letra, tentando imitar o efeito da brush, beleza? Com a brush na mão, não é brush lettering. Segura até o final desse vídeo, porque lá no final eu vou te ensinar o brush lettering com lápis e essa técnica vai te ajudar até a usar melhor a brush pen. Então chega de papo, você já aprendeu tudo aqui nesse vídeo, vamos para a parte prática para você aprender a técnica. Bom, aqui na mesa já para a gente dar uma olhada, é legal você entender que existe uma variedade quase infinita de brushes. Então a gente tem aqui uma brush de um pincel, né, bem pequenininho, depois um pouquinho maior, essa um pouquinho maior, todos esses aqui, ó, eles são de feltro, tá? São pincéis de feltro, não é o que mais dura, tá? Os que mais duram são esses aqui da Aquabrush, tá? Essas duas são aquelas Aquabrush que a gente pode encher de tinta, de água, fazer aquarela, enfim. E o pincel deles é de cerdas, tá? São cerdas que duram muito mais do que esses feltros aqui, que uma hora quando acaba a tinta, ou às vezes até tem tinta ainda, mas o feltro fica inutilizado. Então, só pra gente conhecer aqui uma variedade de marcas e tamanhos de brush. Bom, então quando eu falei lá no começo do vídeo que ela é completamente dessas canetas de ponta ball aqui, né, tipo Bic e tal, que a gente usa,
é porque começa na posição da mão. Dá uma olhada de como eu estou segurando essa caneta aqui, ó. Muito mais vertical. E dá uma olhada vertical aqui, ó, nesse sentido. E dá uma olhada como eu seguro a brush pen. A brush pen, a gente vai trabalhar com ela muito mais deitada. Então, quando a gente segura aqui, assim, ó, a caneta em pé, ou o lápis, ou a grafite, a lapiseira, enfim, em pé, para escrever nossas palavras, tá? A brush não é assim. A brush, a gente vai usar ela deitada. Por quê? Para usar esse ângulo aqui do pincel, né? E a gente também vai ficar nesse ângulo aqui, ó. Esse ângulo da gente manter o pincel, ó, esse ângulo aqui, é um ângulo de 30 a 45 graus que a gente vai manter a brush nesse sentido. E quando a gente fala de pressão, é porque com a pressão da mão que ela faz o traço grosso. Vamos entender como isso funciona. Então, é o seguinte, quando a gente fizer traços que descem, eu vou botar pressão, ó, tá vendo? Eu vou pressionar de forma que ela bote quase o pincel inteiro na folha, ó. Tô fazendo pressão, pressão. Então, quando eu descer, eu vou pressionar. Então, traços para baixo, ele faz o traço mais grosso. E quando eu subir, eu vou tirar a pressão, tá? Quando eu subir, eu vou tirar a pressão. Então, traços para cima é fino. Então, é daqui que surge a famosa expressão sobe fino e desce grosso. Sobe fino e desce grosso. Tá bom? Então, entendido essa questão de ângulo, tá? Ó, prestem atenção nesse ângulo aqui e nesses ângulos aqui, tá? Ó, tá vendo como ela mata o final? E como é que ela fica mais inclinada? Entendida essa questão de ângulo e de pressão, a gente pode fazer exercícios, né, com esse movimento. Por exemplo, a gente pode treinar um movimento de ir colocando a pressão. Então, tentar fazer esse movimento aqui triangular. Ó. Começo fino, mas eu vou colocando a pressão nela para você ver ela engrossando, ela deitando, ela fazendo esse contraste, tá? Você pode também treinar esse movimento para cima, para você entender quando você coloca pressão, tá? Outro exercício que a gente pode fazer são esses U ou N, né? Dependendo como você está lendo isso. Então, a gente faz exercício de desce grosso, sobe fino, desce grosso, sobe fino, desce grosso, sobe fino, desce grosso. E acontece, ó, essas falhadas acontecem mesmo. É questão de você ir fazendo exercício de movimento, tá? Para pegar o jeitinho da brush. Então, ó, é muito legal quando a gente for escrever palavra, como a gente está falando de caligrafia, a gente respeitar aqui, né, a linha de X aqui, a linha guia, né, a linha guia da palavra e as linhas de cima das ascendentes e das descendentes. Então, vamos lá fazer um movimentinho de A. Então, o A a gente sabe que ele sai aqui e desce grosso, sobe fino e desce grosso e sobe fino, tá bom? O B a gente sabe que ele desce grosso, sai fino aqui e desce grosso lá. O C, você pode dar uma descida grossa aqui e sair fino, descer grosso e subir fino. O D, mais ou menos o movimento do A. Primeiro essa barriga aqui grossa, sobe fino e vem lá de cima e desce grosso. O E, saio daqui fino, encosto ali em cima e desço grosso e subo fino. O F, desço grosso, subo fino e faz o F. Então, fazer também esses movimentos de letra dentro da linha guia, depois de fazer muito exercício aqui de movimento, tá? É bom para a gente ir pegando o formato da palavra, o formato da letra, tá? Então, vou virar aqui o verso da minha folha e eu vou escrever aqui uma palavra, tá? Para a gente entender, ó, a questão, ó, do ângulo, tá? A questão do contraste, tá? Tenta ver tudo isso acontecendo aqui nessa palavra. Eu vou escrever bom dia. Desce grosso, sobe fino, desce grosso. Ó, desce grosso e faz esses movimentos do pincel. Utiliza essa ferramenta para dar uma característica legal. Desce grosso, sobe fino. Desce grosso, sobe fino. Desce grosso, sobe fino. E desce grosso. Bom dia. Então, o que a gente pode reparar aqui, ó? Os ângulos, tá? Que aconteceram aqui.
nessas letras, tá? Esse outro ângulo, essas paralelas, tá? Que ficam entre elas, entre as letras. É bem legal também de reparar. E se você quiser estudar depois a brush, entender, ó, entender o que aconteceu aqui, entender essas paralelas, ó, tá vendo como elas ficam? Uma paralela à outra, entender esses ângulos de acabamento, ó. Quanto mais você prestar atenção no que a ferramenta faz, tá? Mais você vai entender o funcionamento dela. Então, como eu falei para você, eu ia dar também uma dica de brush lettering, ou seja, a gente fazer o movimento da brush, só que dessa vez com a grafite. Então vamos entender mais ou menos como é que funciona. Aqui no meu papel eu vou fazer aqui então um movimento do A, né? Só com a linha, só com o esqueleto, que é o que a grafite me dá, né? Só com a anatomia aqui da fonte. Só que eu lembro aqui, ó, que a gente estava falando de ângulos, né? A gente estava, ó, faço um B aqui. E a gente estava falando de ângulos, tá? A gente estava falando de movimentos, né? Então, quando eu desço é grosso, né? Então, eu coloco essa espessura. Ó, eu trabalho a questão do contraste, do ângulo. Ó lá. Então, isso aqui é brush lettering. A gente imitar a brush sem tê-la, tá? Então, ó, provocando os ângulos, tá? Que a brush faz. Só com a linha, eu só tenho a linha, mas eu lembro do ângulo, tá? Eu lembro do ângulo, da pressão, então aqui tá grosso, eu vou subir fino, e aí ali tá grosso, eu vou subir fino, posso ter um acabamentinho aqui, tá? Então a gente pode até pensar numa palavra assim. Então eu faço aqui primeiro o esqueleto, né? Vou escrever amor, e aí eu vou, né, ó, eu lembro da questão do ângulo. É para ficar repetitivo mesmo, para você entender. Ó, aí eu faço aqui um contorno aqui sobre esse esqueleto que eu fiz. Ó. E isso é o brush lettering. A gente imitar, né, simular o acabamento da brush só com o meu lápis. E aí depois a gente pode, né, preencher e tal. E aí, gente, o ideal, o legal de você aprender isso aqui é que se você fizer com lápis, errando, acertando, apagando, acertando o traço, acertando o movimento e depois você botar a brush por cima e treinar o movimento da brush, vai ficar muito mais fácil de você entender essa questão de ângulo e pressão em movimento de mão. Quer ver? Eu vou fazer aqui o amor de novo, dentro da linha guia, para ficar todo bonitinho, tá? Só esqueleto, só estrutura e vou falar, aqui é grosso, aqui desce grosso, aqui desce grosso. Vou colocar os meus contrastes e o ângulo da brush. E aí eu posso errar, apagar, acertar e tal. Depois que eu achei que tá ok, eu posso pegar a minha brush e seguir isso aqui, como se fosse um desenho de ligar pontos, sei lá. Passa por cima que você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Olha lá. Viu só? Isso aqui é a mistura de tudo. É a mistura do brush lettering com a caligrafia de brush. É treino, é prática para você ir pegando a habilidade dessa caneta aqui. Bom, galera, com esses exercícios práticos aqui e entendendo os fundamentos de onde veio a brush pen, entendendo que ela é uma ferramenta caligráfica, eu tenho certeza que com esse vídeo agora você sabe tudo sobre essa ferramenta. Agora é só pegar a sua brush pen aí, ir para o papel, colocar em prática e treinar bastante. E lembra da dica que eu dei no começo do vídeo, não se cobre tanto. Ela é uma ferramenta caligráfica e a gente, como artista de lettering, tem o poder de só com o lápis e a borracha imitá-la, simulá-la. Apesar da gente entender que ela é uma ferramenta caligráfica, ela vem da caligrafia, ela tem esse movimento por conta disso, a gente simplesmente pode pegar a nossa grafite, nosso lápis e fazê-la muito parecida, muito semelhante com a nossa própria mão aqui no papel e treinando a nossa criatividade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha deixado o seu like aqui embaixo, que você esteja inscrito no nosso canal e lembra, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar de conhecer essa história da brush, como utilizar a brush, enfim. E não esquece, segue a gente também lá no Instagram,
todo dia a gente tá mostrando coisa nos stories, enfim, a gente pode ficar mais próximo. É isso então, eu te espero no próximo vídeo aqui do nosso canal. Tchau!